Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno e hoje eu vou estar demonstrando para vocês o nosso segundo treinamento referente à nossa retaguarda Chef Web, que é a nossa retaguarda online do sistema TOTS Chef. No nosso primeiro treinamento, nós vimos algumas informações pertinentes principalmente a cadastros, cadastros iniciais. Então, nós verificamos cadastro de produtos, nós verificamos cadastro de cartões, verificamos cadastro de planos de conta, cadastros de funcionários e tudo mais. Para esse nosso segundo treinamento, que é mais referente à parte de estoque, tem alguns pontos que é ideal nós já termos feito antes, que é principalmente o cadastro de produtos, os insumos que eu demonstrei para vocês, que são produtos que a gente utiliza para fazer outros produtos. E também é bem importante nós termos feito a parte de planos de conta, que são basicamente os agrupadores financeiros. O porquê o cadastro de planos de conta é tão importante? Porque toda a entrada de mercadoria que a gente vai fazer nesse segundo treinamento gera uma respectiva conta a pagar. Para eu efetuar a conta a pagar, lançar a conta a pagar ali diretamente pela entrada de mercadorias, eu preciso ter o plano de contas cadastrado e vinculado ao fornecedor. Então, o plano de contas aqui é de extrema importância para esse segundo treinamento, além, claro, dos insumos, certo? Então, esse segundo treinamento nós vamos focar principalmente na parte de estoque e controle de estoque, como que nós vamos controlar o estoque dentro do sistema. Como anteriormente a gente cadastrou o nosso cheeseburger e os insumos, eu vou mostrar para vocês a composição, primeiramente, que não é nada mais como a ficha técnica do produto, aonde eu vou dizer do que o nosso cheeseburger é feito. Então eu vou dizer e montar essa ficha técnica que o nosso cheeseburger é feito de pão, de hambúrguer e assim por diante, certo? Entrando aqui nessa tela de composição de produtos, eu tenho basicamente dois campos, que é o produto composto e a composição. Produto composto seria qual que é o meu produto que é feito por outro. Nesse caso, o meu cheeseburger é feito por pão, hambúrguer, alface e outras coisas. Então, o meu produto composto é o cheeseburger. Poderia colocar o código dele aqui, ou posso pesquisar pela lupa. Lembrando que para eu fazer a composição do produto, o produto em questão precisa estar marcado diretamente em seu cadastro o campinho produto composto, para eu poder indicar a ficha técnica dele. Então, vou selecionar o nosso cheeseburger aqui e já vou indicar logo abaixo a sua respectiva composição. Ou seja, já vou dizer de que ele é feito. Então, vou procurar aqui. Primeiramente, eu vou dizer que o meu cheeseburger ele é feito do meu insumo pão de brioche. No caso, ele vai ser feito de um pão de brioche. Então, eu vou adicionar a composição. Ele também tem em sua composição, em sua ficha técnica, por exemplo, o hambúrguer. Então, vou INS hambúrguer. Então, ele tem um hambúrguer em sua composição. Vamos para o próximo produto. O nosso cheeseburger, ele também é feito de queijo cheddar. Possui queijo cheddar na sua composição. Então, queijo cheddar, ele seriam 300 gramas de queijo cheddar. Adicionei sua composição aqui. Também é feito de bacon. Ele tem 100 gramas de bacon em sua composição. Selecionar ele aqui. Quantidade, 100 gramas. E também possui alface em sua composição.
Selecionamos o alface aqui. Alface são 50 gramas de alface. E adicionar a composição. Então, quando eu terminei de fazer a ficha técnica aqui desse meu produto, o cheeseburger top, ele me trouxe todos os seus insumos aqui conforme o que eu coloquei. Ou seja, o que vai acontecer? Quando eu vender esse meu cheeseburger top, ele não vai abaixar o estoque diretamente do meu cheeseburger, e sim o estoque da minha composição. Então, quando eu vender um cheeseburger top lá na parte do caixa, ele vai abaixar do meu estoque. No caso aqui eu coloquei 500 gramas de alface, 100 gramas de bacon, um hambúrguer, um pão de brioche e 300 gramas de cheddar. Isso vai ocorrer a baixa do meu estoque. O estoque do meu produto cheeseburger top vai estar sempre zerado. E a baixa vai ocorrer diretamente no meu insumo aqui que eu informei na ficha técnica, certo? E aqui embaixo eu também tenho esse campo adicional de observações, caso eu queira colocar uma descrição da minha composição ou até um modo de preparo informativo ali, certo? Então, após eu colocar a minha composição aqui, vocês estão vendo que eu não tenho um botão de salvar aqui embaixo. Contudo, eu tenho esse botão de cancelar. Quando eu clico em cancelar, ele não invalida o que eu já fiz. O que eu já fiz já está feito. Ele somente sai daquela tela anterior. Então, como eu já fiz a do nosso cheeseburger, eu vou fazer também a composição do nosso X-Bacon. Vou dizer que ele é feito, vamos lá, que ele é feito de pão de brioche. Ele contém um pão de brioche na sua composição. Ele também vai ser feito de hambúrguer. Vai ser um hambúrguer. Ele também vai ser feito de queijo cheddar. Serão 300 gramas de queijo cheddar. E ele também vai ser feito de bacon. Na composição dele, desse caso, não vai ter alface. Vai ser bacon. Então, como ele é um X-Bacon, eu vou colocar aqui em bacon uma quantidade bem generosa de bacon. Serão 700 gramas de bacon nesse X-Bacon, para ficar enorme mesmo. Então, adicionei a composição. Então, a ficha técnica, ou seja, a composição do meu X-Bacon top já está feita, certo? Qual que é a ideia da composição, além da baixa do produto? Novamente, quando eu vender um X-Bacon no caixa, vai abaixar do meu estoque automaticamente 700 gramas de bacon, um hambúrguer, um pão de brioche e 300 gramas de cheddar. Ele também, após a gente fazer os processos de entrada de mercadorias, vai alimentando o custo do meu X-Bacon e, consequentemente, o custo do meu insumo bacon, do meu insumo hambúrguer e assim por diante. Porque, tecnicamente, o custo do meu X-Bacon não é nada mais do que a soma do custo de todas as suas composições. Então, se eu gasto R$ 1 com bacon, R$ 10 com hambúrguer, R$ 1 com pão de brioche e R$ 1 com queijo cheddar, o custo total do meu bacon, do meu X-Bacon, por exemplo, seria de R$ 13, porque seria a soma de todas as suas composições, certo? Essa é a composição de produto. Tem um detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês, que é esse copiar outro produto. Então pense comigo, eu acabei de fazer a ficha técnica do meu X-Bacon. Eu quero que tudo que esteja na ficha técnica do meu X-Bacon seja copiado para outro produto. Então, tudo que está no meu X-Bacon vai estar no meu X-Tudo, para eu não precisar fazer novamente, às vezes, os mesmos itens do meu X-Tudo. Eu repliquei a composição do X-Bacon para o meu X-Tudo. Olhando aqui, tudo conforme estava no meu X-Bacon, certo? É bem interessante essa opção. Ainda falando em composição,
Vocês viram ali que, então, todos os meus lanches, eles são feitos de hambúrguer. Contudo, o hambúrguer, eu faço ele manualmente. Eu pego a minha carne moída e faço o meu hambúrguer. Então, além do meu hambúrguer ser composição para os meus lanches, ele vai ser composto pela carne moída. Então aí eu tenho composição em cascata. O meu cheeseburger é feito também de hambúrguer e o meu hambúrguer é feito de carne moída. Hoje o sistema ele trabalha com três escalas em cascata de baixa de estoque. Então eu vendi um cheeseburger, ele abaixou um hambúrguer. Quando ele efetua a baixa do hambúrguer, entende-se que o hambúrguer é feito de carne moída e efetua a baixa direto na carne moída. O sistema trabalha então com essas três escalas em cascata de baixa de estoque. E eu vou fazer aqui para vocês. Vou puxar o meu insumo hambúrguer aqui e vou dizer que ele é feito pela carne moída. Vocês estão vendo que o meu insumo hambúrguer não está aparecendo aqui para eu selecionar. O porquê? Porque ele não está marcado como produto composto. Então eu irei lá no meu hambúrguer e irei marcar que ele é um produto composto para eu poder indicar que ele é feito de carne moída. Vou editar o hambúrguer aqui. Já conhece esse campo de cadastro de produtos? Vou marcar produto composto. Agora sim, agora eu posso ir lá no meu cadastro de composições e dizer que o meu hambúrguer é feito pela própria carne moída. Então, vamos lá voltar na composição de produtos. Tá? Vamos selecionar aqui agora sim vai aparecer o meu hambúrguer para mim. Então, INS hambúrguer apareceu aqui agora. E eu vou dizer que ele é feito de carne moída. Ele já até está informado aqui, mas eu vou fazer novamente para vocês entenderem como que funciona. Beleza. Vamos lá. Aqui vou procurar a nossa carne moída. E aqui na composição eu consigo, claro, indicar a ficha técnica e também indicar uma perca. Vocês já vão entender. Selecionei que ele é feito por carne moída. Então, o meu hambúrguer, eu quero que lá no final ele pese cerca de 120 gramas. 120 gramas de carne, meu hambúrguer já frito, já assado, por exemplo. Contudo, quando eu vou fritar o meu hambúrguer, a minha carne seca. Então, eu tenho uma perca na minha produção. Pensamos que é cerca de 12 gramas ali, 10% do peso do meu hambúrguer no final. Então, na realidade, o meu hambúrguer, ele não é feito de 120 gramas de carne moída, porque eu tenho uma perca ali no momento da fritura do próprio hambúrguer. Ele é feito de cerca de 132 gramas de carne moída para no final, quando esse hambúrguer já estiver frito ou assado, ele pesar 120 gramas. Então, nesse caso, eu uso 132 gramas de carne moída para fazer um hambúrguer, porque aqui eu já estou considerando a minha perca. Ou seja, o custo do meu hambúrguer, ele não é referente a 120 gramas de carne moída. Ele não é referente a 10 reais de carne moída, por exemplo. Ele é referente a, quem sabe, 10,50, porque eu estou tendo uma perca na minha produção. Então é assim que o sistema vai tratar as percas na produção. Eu indicando isso diretamente na composição. Porque, afinal, digamos que é uma perca fixa. Então, cada hambúrguer eu gasto cerca de 132 gramas de carne moída para fazer o meu hambúrguer, certo? Aqui está quilo, mas entendam isso como unidade. Cada unidade de hambúrguer mesmo, tá? Esse quilo aqui está errado, seria unitário. Mas para cada hambúrguer unitário que eu faço, eu gasto 132 gramas de carne moída. E adicionei a minha composição. Então, novamente, quando eu vender um cheeseburger, ele vai efetuar a baixa em um hambúrguer, e como o hambúrguer é feito de carne moída, ele vai efetuar a baixa na própria carne moída.
certo? Então, essa é a parte de composições de produto, onde eu digo de que o meu produto é feito, qual que é a ficha técnica dele. E recorrente a isso, eu também tenho a produção de produtos, caso eu queira indicar a produção do sistema nesse produto. Só para vocês entenderem, o sistema ele efetua a baixa baseado na sua composição. Contudo, hoje no sistema eu tenho duas formas de trabalhar as baixas de estoque. Eu posso trabalhar a baixa de estoque somente com a composição em cascata, com a baixa em cascata. Então, eu vendo um cheeseburger, ele baixa um hambúrguer e baixa a carne moída consequentemente. Ou eu posso vir toda vez aqui e indicar que eu estou produzindo um hambúrguer. Quando eu estou produzindo um hambúrguer, eu tenho esse hambúrguer produzido, a baixa vai ocorrer no hambúrguer. Só que a produção não é tão utilizada. O porquê? Porque ela demanda de muito tempo, ela demanda de muito foco, de toda vez que você lá na cozinha produzir um hambúrguer, você vir aqui no sistema e informar isso. Então ela demanda de certo trabalho. Você tem duas formas que você pode escolher como trabalhar. Com a baixa em cascata, que foi a primeira forma somente com a composição ali que eu falei, ou com a produção, que demanda de bastante tempo. Mas eu vou demonstrar como que funciona a produção para vocês. Aqui em código eu vou selecionar qual produto eu estou produzindo. E vocês estão vendo que aqui não apareceu nenhum produto para mim, mas eu tenho vários produtos que eles são compostos. Contudo, para eu produzir, vocês estão vendo aqui que são produtos compostos e processados. Então, além da tag composta estar marcada no cadastro do produto, a tag processado também precisa estar marcada, indicando que eu irei fazer a produção no sistema deste produto. Então, eu vou puxar aqui o nosso hambúrguer no caso e vou editar ele. Vocês vão ver que essa opção processado não está marcada. Assim que eu marco processado, o sistema vai permitir eu efetuar a produção dele diretamente aqui e aumentar consequentemente o estoque do próprio hambúrguer e abaixar consequentemente o estoque da minha carne. Mas novamente, se eu não tenho marcado processado, somente as composições, a baixa já irá ocorrer no ato da venda, sem a necessidade de produção. Selecionando o hambúrguer, tá? Quantidade desejada, somente informativa, quantos hambúrgueres eu pretendo produzir, são 10. E quantidade obtida, quantos hambúrgueres no final eu produzi. Então, vou colocar 9 aqui. O que será acrescido no estoque do meu hambúrguer será a quantidade obtida. Então, vão subir no estoque do meu hambúrguer 9 unidades. E a baixa de estoque que vai ocorrer no meu próprio hambúrguer vai ser também referente à quantidade obtida. Então, seriam 9 vezes, que são 9 hambúrgueres que eu tive, vezes o quanto de carne que a gente usa para fazer ele. 0,132. Então, o estoque da minha carne moída diminuiria em 1,188 kg, porque ele também é baseado na quantidade obtida aqui após a produção. Cliquei em adicionar aqui, ele vai vir para a minha lista e após eu salvar, gravar essa produção que eu estou fazendo, tá? Ele pergunta se eu desejo lançar como perda a diferença entre a minha quantidade desejada e obtida, caso eu tenha alguma quebra na minha produção, mas nesse caso eu opto por não fazer isso, porque eu já estou informando a minha perca na própria composição ali do meu produto insumo hambúrguer. E se eu verificar diretamente lá no cadastro de produtos, agora eu vou filtrar o nosso hambúrguer ali, ele já consta 9 quantidades aqui do nosso hambúrguer. Subiram 9 quantidades do hambúrguer porque eu efetuei a produção dele. E a nossa carne moída baixou 1,188 kg de carne moída porque eu fiz 9 hambúrgueres.
e aí ocorreu a baixa de estoque. Esse processo de baixa na carne moída, novamente, poderia, sem estar utilizando a produção, a baixa em cascata. Então, como da forma que eu preferir e achar melhor. Lembrando que quando eu utilizo o produto somente composto, sem o processado e sem a produção, eu não preciso fazer nada mais na retaguarda além da própria composição do produto. É só eu fazer a venda, ele vai baixar o estoque da carne moída automaticamente. Se eu marco o processado, obrigatoriamente eu tenho que informar a produção, certo? Essa é a nossa parte de produção de produtos. Pessoal, chegando no ponto principal desse nosso segundo treinamento, que é a parte de entrada de mercadorias. Eu tenho três formas, basicamente, no sistema de fazer entradas de mercadorias. Essas três formas são a manifestação do destinatário, a entrada de mercadoria via arquivo XML, fornecido pelo meu fornecedor, e também a entrada de mercadoria manual, onde eu faço manualmente essa entrada de mercadoria quando eu não possuo o arquivo XML da nota ou a própria nota fiscal. Primeiramente, eu vou demonstrar para vocês a manifestação do destinatário, que é uma ferramenta que é fornecida pela Cefaz. Por ela ser fornecida pela Cefaz, podem ocorrer algumas instabilidades na utilização do serviço. Contudo, vou demonstrar para vocês aqui como que é este funcionamento. Então, aqui, a manifestação do destinatário, ela traz para mim todas as notas emitidas contra o meu CNPJ, que todas as pessoas emitiram para a gente, certo? Então, aqui, eu tenho algumas notas em preto e algumas notas em cinza, se vocês olharem bem. Essas notas em cinza significam que elas já passaram os 3 meses que elas ficam na base do Cefaz. Então, após 3 meses, eu não consigo fazer nenhuma operação com essa nota, via manifestação do destinatário, pelo menos. Então, aqui, eu vou pegar uma nota, e vocês estão vendo que aqui do lado eu tenho essa situação da manifestação, sem manifestação. Para eu fazer a entrada de mercadoria via manifestação do destinatário, eu preciso dizer que essa nota realmente é minha, que ela realmente foi emitida para mim. Por isso que eu tenho aqui em operações, aqui do lado, o campo manifestar, onde eu tenho 4 opções. Vamos dizer que duas são basicamente positivas e duas negativas. Como vocês sabem, eu tenho responsabilidade acerca das notas que são emitidas para mim. Então, caso eu desconheça essa nota, eu não queira ter responsabilidade sobre ela, eu vou informar que eu tenho desconhecimento da operação. Da mesma forma que se essa nota for para mim, eu posso confirmar a operação. Mas qual que é a diferença dessas 4 opções? Ciência da emissão significa que eu estou ciente que essa nota foi emitida para mim, contudo, eu ainda não tenho provas físicas o suficiente que os produtos estão certos, que não faltou nenhum produto. A confirmação da operação é basicamente, eu sei que essa nota foi emitida para mim e eu já recebi essa nota e já verifiquei que todos os produtos que estão constando nela estão em mãos. O desconhecimento da operação é basicamente, eu não conheço essa nota, eu não sei sobre o que se trata, eu não quero ter nenhuma responsabilidade sobre ela. Da mesma forma que operação não realizada. Significa que essa nota não chegou até mim, pelo menos. Contudo, quando eu efetuo a confirmação da operação aqui, o emitente da nota, no caso aqui a TAF distribuidora, ela não consegue mais efetuar o cancelamento dessa nota, mesmo estando no período legal de 24 horas para cancelamento após a emissão da NFE. Eles não conseguem mais cancelar, porque eu já confirmei que essa nota é minha, já recebi em mãos, já recebi os produtos, e estou dizendo aqui, via confirmação da operação, que está tudo certo. Então, para eu efetuar a entrada da mercadoria via manifestação do destinatário, eu preciso dizer que ela é minha, seja por ciência da emissão ou seja por confirmação da operação. Então, eu vou selecionar aqui e vou realmente confirmar. O sistema, nesse momento, vai pegar essa informação e vai tentar efetuar a transmissão dessa confirmação para o Cefaz. Vocês estão vendo que foi
processado, tudo certo. Eu vou clicar em sair. Então, agora a situação da manifestação está confirmada a operação. Agora sim eu consigo efetuar a entrada de mercadorias dela. Da mesma forma, eu já irei fazer isso aqui para essa nota do restaurante Combina. Vou manifestar que eu estou ciente da emissão nesse caso. Ele vai transmitir a informação que você faz e também está processado essa informação, eu já posso efetuar a entrada da minha mercadoria. Agora, basicamente, eu vou selecionar a nota e realizar o processo de entrada de mercadorias. Nesse caso aqui, o meu fornecedor Restaurante Combina já estava cadastrado no meu cadastro de fornecedores. Então, ele já puxou todas as informações aqui, até o número da chave da nota, as informações de imposto, de contas a pagar, ou seja, quando que vai ter o vencimento dessa nota. Esse vencimento ele geralmente já vem informado na nota e também qual produto estava constando nessa nota. Nesse caso, o produto já tinha sido efetuado o vínculo. A gente vai ver mais para frente o que é esse vínculo. Mas nesse caso, ele já puxou automaticamente aqui e agora é somente eu salvar. Confirmando esse lançamento. Após isso, os dados foram salvos com sucesso. Ele vai gerar um comprovante aqui para mim, só para confirmar que essa operação foi efetuada. E caso eu volte na tela de manifestação do destinatário e filtre novamente, vocês vão ver que esse campinho chamado entrada de mercadoria já está sim. Ou seja, eu já fiz a entrada dessa nota, já foi acrescido no meu estoque a quantidade 1 daquele produto insumo água com gás, e o registro financeiro do valor de 8,20 já foi lançado diretamente no meu contas a pagar. Toda entrada de mercadoria gera uma conta a pagar, porque afinal é um custo que eu estou tendo. Eu estou gastando para comprar essa mercadoria, então elas geram contas a pagar ali, certo? Da mesma forma, eu vou fazer a entrada dessa nota que foi emitida pela TAF Distribuidora. Então, como eu já confirmei a operação, eu posso realizar a entrada da mercadoria. E agora o sistema vai automaticamente carregar as informações. E esse ponto aqui é bem importante. O que que esse ponto significa? O produto 1523 açúcar refinado Caravelas 1 kg não possui o vínculo. Pergunta se eu desejo criar esse vínculo. Só para vocês entenderem o que que é esse vínculo. Esse vínculo, ele é basicamente o código do produto que está na nota emitida pelo meu fornecedor. Eu preciso vincular esse código do produto a um produto que já existe cadastrado no meu sistema. É eu dizer, esse produto açúcar refinado do meu fornecedor é igual a esse produto insumo açúcar que eu tenho no meu estoque. Esse vínculo, nas primeiras vezes que a gente estiver fazendo entrada de mercadoria, vai ser bem comum, porque afinal eu preciso identificar quais produtos são quais produtos do meu fornecedor são iguais aos produtos que eu tenho no meu sistema. Somente da primeira vez que vocês estão fazendo entrada desse respectivo produto e respectivo fornecedor. As próximas vezes, assim como a gente já viu ali no Combina, como a água, ele já vai puxar automaticamente esse vínculo. Mas nesse caso eu preciso criar o vínculo necessariamente, senão eu não consigo continuar. Então, vou clicar em sim. E quando eu clico em sim, ele vai carregar essa tela no meu sistema para eu estar informando qual produto é referente àquele açúcar de caravelas e estar efetuando o vínculo entre eles. Mas nesse caso aqui, eu não tenho cadastrado o meu insumo açúcar. Né? Vamos procurar todos os insumos aqui. Eu não tenho meu insumo açúcar. E agora, como que a gente faz? O ideal é cadastrar os insumos anteriormente. Mas caso eu não tenha, eu posso clicar aqui nesse botão de cadastrar produto. Aí ele vai pegar algumas informações desse produto, tudo conforme o que estava na nota, e vai trazer aqui para mim cadastrar de forma mais fácil. Então eu só vou selecionar o código, como insumo a gente está jogando bem para frente, eu vou jogar o
200.008 e vou colocar o INS, açúcar refinado. Não vou colocar preço de venda, porque esse produto não tem preço de venda, eu não vendo diretamente o açúcar, nem local de impressão, porque eu não vendo ele, então eu não imprimo. Grupo insumos e subgrupo de insumos também. E aqui nas nossas abas eu sempre tenho que lembrar, como é insumo, de não exibir no cardápio. Aqui em dados fiscais já vem algumas coisas preenchidas, dados fiscais de venda, mas como é venda e eu não vendo esse açúcar, eu posso colocar qualquer coisa, sem muita relevância, em dados fiscais de venda. E vou salvar. Assim que eu salvei, eu vou voltar ali na minha tela de entrada de mercadorias e filtrar novamente. E vocês vão ver que esse insumo açúcar que a gente acabou de cadastrar já vai estar constando aqui no nosso sistema, açúcar refinado. Então vamos entender o que significa essa mensagem. O produto importado da minha nota, açúcar refinado Caravelas 1 kg, com unidade de entrada fardo com 10, ele precisa ser informado um fator de conversão. Porque no meu sistema ele está com unidade de saída unitária. Então eu deveria ter colocado como quilo aqui, mas tudo bem. Então vamos se fazer a pergunta: quantos quilos tem nesse fardo com 10 aqui? Se cada açúcar é 1 quilo e a unidade de entrada é fardo com 10, eu tenho, pensando que aqui seja quilo, né? Eu tenho 10 quilos de açúcar. Vocês conseguiram entender? A pergunta que eu vou fazer para mim, para descobrir esse fator de conversão, vai ser sempre a seguinte: quantas unidades de saída eu tenho na minha unidade de entrada? Entenderam? Então, nesse caso, eu tenho 10 unidades ou barra quilos na minha unidade de entrada, fardo 10. Por isso, meu fator de conversão é 10. Salvei aqui. Mesma coisa para minha água mineral, com gás. Eu vou dar um sim aqui. Preciso fazer o vínculo necessariamente, como ainda não tem. Deixa eu ver se eu já tenho um insumo água aqui cadastrado. Já tenho um insumo água com gás. Então, nesse caso, é mais simples. Só vou selecionar ele aqui. Beleza. Então, quantos litros eu tenho num fardo com 12 águas? Lembrando que cada garrafinha tem 350 ml. Então, no total, nesse fardo com 12, eu vou até abrir a nossa calculadora aqui. Então, eu tenho 12 vezes, porque o meu fardo tem 12 unidades, 0,350. Então, eu tenho 4,2 litros nessa minha unidade de entrada fardo com 12. E vou salvar aqui. Beleza. Ele trouxe a mesma pergunta para o nosso produto água mineral da pedra, só que nesse caso sem gás. Preciso criar o vínculo necessariamente. Nesse caso, água sem gás eu não tenho cadastrada. Então, eu vou cadastrar aqui. Cadastrar produto. E assim que ele carregar, a gente vai colocar o código ali e algumas informações. Código 2005 vai ser INS de insumo água sem gás. Então, local de impressão é nenhum, grupo insumos e subgrupo de insumos. Não exibir no cardápio como meu insumo sempre. Aqui na Abstock eu já vou definir que eu uso água em litro, né? Isso já é pré-definido. Poderia ter feito antes ali também nos outros produtos. Mas eu vou usar água em litro, então só vou preencher aqui a unidade de saída, que é o importante para a gente. E aqui em dados fiscais, como eu não vendo esse produto, não é muito importante, então eu posso colocar qualquer coisa para salvar e poder continuar. Agora eu vou voltar lá para minha tela de entrada de mercadorias e vou procurar INS aqui, filtrar de novo, para minha água sem gás já aparecer aqui. Beleza, água sem gás.
mesma situação. Quantos litros eu tenho nessa unidade de entrada? Fardo com 12. Lembrando que cada uma são 350 ml. A unidade de entrada está fardo com 12. Poderia ser unidade de entrada unitário, né? Aí eu ia dizer que em cada garrafinha unitária tem 350 ml, mas não é o caso, o meu fornecedor mandou a unidade de entrada fardo com 12. Quantos litros de água sem gás tem no fardo com 12? Mesma conta. 12 vezes 350 ml que é cada garrafa, são 4,2 nesse caso. Da mesma forma que ele me trouxe aqui a água sanitária, que boa 5 litros. Vou criar um vínculo, sim. Não tenho água sanitária cadastrada, então vou cadastrar ela dessa forma, tá? Então vou colocar, em vez de INS, como não é um insumo, eu vou colocar material de uso, água sanitária. E aqui no código eu vou colocar como eu estou usando de 100 mil a 200 mil também para os insumos, eu vou usar 300 mil para os materiais de uso e consumo. Então vai ser o 300 mil. Aqui, local de impressão é nenhum, porque esse produto não vai imprimir em nenhum lugar. Do grupo material de uso e consumo e do subgrupo, eu não tenho subgrupo material de uso e consumo. Então eu vou colocar insumos aqui só para exemplificar. O ideal seria que eu tivesse um subgrupo também de material de uso e consumo. Então, não exibir no cardápio, porque eu não vou vender esse produto. Aba estoque, eu vou usar aqui, por exemplo, como litro. E dados fiscais não é muito importante, não vou vender. Vou colocar qualquer coisa, só para poder salvar. E assim que eu salvei, eu vou voltar lá para a nossa tela de entrada de mercadorias e encontrar esse produto, filtrando aqui novamente. Selecionando ele. Então, quantos litros tem nessa unidade de entrada UN1 aqui? Essa que boa, eu sei que tem 5 litros, então meu fator de conversão é 5, pois eu tenho 5 litros em cada unidade dessa que boa aqui, dessa água sanitária. Então, fator de conversão 5. Mesma coisa para o nosso café. Vou colocar aqui. Eu também não tenho insumo café cadastrado, então eu vou cadastrar ele. Nesse caso, eu vou seguir o padrão lá do 200 mil, pois ele é um insumo mesmo. Então vai ser insumo café em pó extra forte, por exemplo. Então, grupo de insumos, subgrupo de insumos, local de impressão nenhum. Como eu não vendo, eu vou marcar o não exibir no cardápio. E aba estoque, eu vou usar esse café em quilo. Dados fiscais aqui tanto faz, não vou vender ele novamente. E salvar. Então, beleza, voltando lá, eu vou filtrar novamente. Vou achar aqui o nosso insumo café em pó extra forte. Beleza. Então, unidade de entrada dele é o N1 e eu vou usar ele em quilo. Quantos quilos tem em cada UN1 aqui, em cada unidade de café? São 500 gramas, então eu sei que são 500 gramas, ou está no nome aqui, né? Ou eu posso ver fisicamente ali. Então são 0,500 e salvar. A mesma coisa para o desinfetante. Então vocês estão vendo aqui que nesse início de entrada de mercadorias é bem trabalhoso essa parte de vínculos. Eu tenho que fazer para todos os produtos. Posteriormente, quanto mais a gente vai estar fazendo, mais vai estar facilitando. Então, eu vou colocar aqui material de uso, desinfetante. Beleza. E aqui no código, como eu estou usando o 300 mil, vai ser o 300.001. Tá? Aqui, local de impressão nenhum,
vai ser parte do grupo material de uso e consumo e subgrupo material de uso e consumo. Como eu não tenho, eu vou colocar insumos só para exemplificar. Não exibir no cardápio, sempre lembrar de marcar, porque eu não vou vender esse produto. Eu vou usar esse produto em litro e os dados fiscais dele, novamente, não importa, porque é somente um material de uso e consumo. Beleza? Eu vou voltar lá para a nossa tela e procurar ele, identificar ele aqui. Então, o desinfetante. Quantos litros tem cada unidade de desinfetante? São 5 litros. Mesma coisa para o detergente. Então, vamos continuar e finalizar essa nota aqui. Não tenho detergente cadastrado. Então, vamos cadastrá-lo aqui. Material, detergente, neutro. Locais de impressão nenhum, porque não vendo esse produto. Sempre esse mesmo processo aqui, principalmente para os insumos e produtos de material de uso e consumo. Então, vamos lá. Descendo para baixo, não zíper no cardápio. Ou supondo que eu vou usar o detergente aqui, nesse caso, 1 litro. E dados fiscais não importam tanto. Salvei, posso filtrar aqui de novo e encontrar o nosso detergente. Selecionei errado ali. Vamos lá. Vamos encontrar o certo, detergente neutro. Certo. Então, é um pack com 6 e tem 500 ml em cada. Então, eu sei que tem 3 litros de detergente nesse produto aqui. Então, o fator de conversão são 3. E a mesma coisa para esponja. Nesse caso aqui, eu estou fazendo a entrada no sistema também dos materiais de uso e consumo. Eu não necessariamente precisaria fazer, tá? Porque você geralmente não faz um controle de estoque desses produtos. Mas, como a gente está exemplificando com uma nota aqui, vamos fazer. Então, vai ser, na realidade, um bombril. Tá? Local de impressão, novamente, nenhum. O grupo de material de uso e consumo e subgrupo material de uso e consumo também. Não exibir no cardápio. Eu vou usar o bombril em unidade mesmo. Eu nem tenho como utilizar por quilo, aliás. E colocar os dados fiscais que não são importantes. Após salvar, vou voltar aqui, filtrar novamente e identificar o nosso bombril. Selecionando. Bom, aqui é unidade para unidade, né? Então, o fator é 1. E mesma coisa para o nosso papel higiênico. O bom é que a gente acaba entendendo como que funciona bem esse processo de vínculo. Então, local de impressão nenhum, grupo material de uso e consumo, e subgrupo material de uso e consumo também. Vamos lá, lembrando sempre de marcar essas opções, que são obrigatórias. Eu preencho os dados fiscais aqui, apesar de não serem, a gente não irá vender, porque são informações obrigatórias de a gente estar preenchendo. Vamos encontrar aqui o produto. Então, beleza. Cada fardo tem 8 e eu vou usar ele em unidade, por exemplo. Então, são 8 unidades no fardo. Beleza, mesma coisa para o nosso papel toalha. Então, vocês estão vendo que essa parte realmente demanda de muito tempo ali.
Mas, novamente, é bom que a gente aprende a fazer os vínculos, como funcionam e como funciona também, né, o nosso fator de conversão que a gente utiliza bastante, principalmente para produtos, para carnes, para produtos insumos mesmo, né, efetivamente. Vamos lá. E vou salvar aqui. Beleza? Voltando, filtrando aqui novamente. Papel toalha aqui. Então, beleza, vou colocar unitário mesmo. Pedra sanitária. Para a gente agilizar isso aqui, esse processo, eu acho que a gente já entendeu como funciona. Eu vou vincular ele a qualquer outro produto aqui, tá? Essa mensagem, só para vocês entenderem, é porque eu já possuo o vínculo do material de uso papel higiênico para outro produto. Eu quero vincular ele à pedra sanitária. Pensem comigo, eu posso comprar papel higiênico de vários fornecedores. Então, o mesmo produto do meu sistema, que é só papel higiênico, eu consigo receber vínculos de vários fornecedores, porque eu posso comprar de várias pessoas. Então, por isso que ele pergunta se eu desejo criar um novo vínculo. Eu vou dizer que sim e dar um continuar aqui. Vou fazer isso, esse mesmo processo, para outros produtos, só para a gente agilizar essa parte e não ficar tão preso nisso. Então ele fala do vínculo, que ele já possui vínculo com outro produto, beleza. E agora a gente finalizou a entrada de mercadorias. Todos os produtos que estavam na nota, então eram bastante produtos mesmo. E aqui eu defino o CFOP e CST desse produto. Só que eles não são dados de venda, porque os dados de venda a gente já preenche obrigatoriamente no cadastro. Eles são dados de compra, da compra dos meus produtos, tá? Então, aqui eu vou colocar os dados de compra, vou colocar o CFOP 1102, por exemplo, e o CST 010. E aplicar para todos. Poderia colocar especificamente produto a produto qual a informação aqui que eu queira. Mas vou salvar para continuar. E assim que eu salvei, ele finalizou a nota, trouxe todas as informações do meu fornecedor, a data do meu pedido, se essa compra é bonificada ou não. Esse bonificado é bem interessante, porque quando a minha compra é bonificada, eu ganhei ela como um bônus, ela não gera uma conta a pagar. Então, esse é o único caso em que uma entrada de mercadoria não gera uma conta a pagar automaticamente, caso ela esteja marcada bonificada. Mas não é o caso. Ele já trouxe aqui todas as informações da nota, o modelo da nota, a chave da nota, a data de emissão também da nota, e trouxe as informações aqui em contas a pagar referente a essa nota. O plano de contas, que no sistema hoje, ele é vinculado para a nota. Por isso que a gente indica o cliente a sempre pedir uma nota para alimentos, uma nota para bebidas, uma nota para material de uso e consumos, separadamente. Pois o plano de contas, apesar de poder ser designado no produto, geralmente ele é colocado aqui diretamente nesta nota como um completo. Mas eu posso alterar aqui o plano de contas caso eu queira, mas somente um plano de contas por nota. E aqui em pagamentos, ainda em contas a pagar, eu tenho esse botão aqui, que é esse lápis, que eu consigo editar as informações de pagamento dessa nota, que já vêm pré-definidas pelo meu fornecedor. Então, nesse caso aqui, meu fornecedor já mandou como uma parcela somente, com a data de vencimento dia 3/3, no valor total de 408,84. Neste caso, eu quero que seja em 5 vezes. Eu quero editar isso aqui, por exemplo. Eu consigo adicionar. E ele dividiu o valor total da minha nota em 5 vezes, jogando sempre de 30 em 30 dias. Então, do dia 3/3 para vencimento dia 3/4, 3/5, 2/6 e 3/7, respectivamente. Consigo alterar isso aqui tranquilamente e consigo alterar também o valor tranquilamente, certo? Então, como eu estou parcelando essa compra, no meu calendário de contas a pagar, será gerado 5 registros diferentes, porque eu tenho um parcelamento, eu vou pagar R$ 80 por vez, certo?
E aqui ele já trouxe as informações dos impostos dessa nota e também informações da transportadora, que veio informada na nota quem trouxe isso aqui até mim. A transportadora já estava cadastrada. Se não tivesse, teríamos de efetuar esse cadastro da transportadora ali direto no cadastro de fornecedores. Por XML faria automaticamente, contudo, se não fosse por XML, teríamos que fazer manualmente isso aqui. E aqui embaixo eu tenho as informações dos produtos, quais produtos eu comprei. Então, ele vai trazer todos os produtos, seu respectivo valor, sua respectiva unidade de compra, quantidade e fator de conversão, se houver. Também a base de cálculo ICMS em cima de cada produto e tudo mais. Após eu salvar esse processo aqui, confirmar esse lançamento, as unidades de estoque de todos esses produtos que eu acabei de vincular e acabei de selecionar serão acrescidas, irão subir. Então, principalmente pela entrada de mercadorias, é o processo de alimentação do meu estoque, vamos dizer assim. E com o ato da venda diretamente lá no PDV, vai ocorrer a baixa do meu estoque, seja no próprio produto ou seja no seu respectivo insumo mediante a composição. Então vocês estão vendo aqui que a entrada de mercadoria já está como sim. Já fiz a entrada dessa mercadoria, não consigo realizar novamente, porque afinal eu já fiz entrada de mercadoria via manifestação do destinatário. Mas eu vou mostrar para vocês como eu faço entrada de mercadoria via arquivo XML, que é basicamente caso eu tenha o arquivo XML do meu fornecedor. Né? Aqui na tela de entrada de mercadorias já me trouxe todas as notas que eu fiz entrada. Essas duas que eu acabei de fazer já estão constando aqui. Mas eu vou fazer uma nova entrada porque eu não vou fazer pela manifestação do destinatário. Eu vou fazer diretamente com o arquivo XML. E aqui é bem parecido, na realidade é praticamente igual. A única diferença é que eu vou importar a NFE por arquivo XML. Importando a NFE aqui, eu vou selecionar uma nota qualquer que eu tenho no meu computador, que o meu fornecedor me enviou. Então, importando esse arquivo aqui. Beleza, vamos continuar. Beleza, mesma situação anteriormente. O produto caixa de bacon fatiado, 5 quilos, não possui vínculo. Deseja criar? Sim, vou identificar essa caixa de bacon no meu sistema. Vamos lá, encontrar o INS Bacon. Fator de conversão. Eu estou entrando em caixa e estou utilizando em quilo. Quantos quilos tem na caixa? São 5 quilos, então o meu fator de conversão é 5. Beleza, nessa nota só tinha esse produto, então vocês viram que foi bem rapidinho. Vou colocar um CFP qualquer e um CST qualquer também para continuar. O processo é exatamente o mesmo, tá? Traz todas as informações da nota, eu consigo editar as informações de pagamentos aqui manualmente, caso eu queira. Eu consigo colocar as informações se a nota é bonificada ou não. Nesse caso, eu vou dizer que ela é bonificada, para ela não gerar uma contas a pagar. E aqui trouxe o produto insumo bacon. Vou salvar. Mesmo processo de anteriormente, tá? Então, o processo em si, ele é basicamente o mesmo. É basicamente a mesma coisa, não há alteração alguma, certo? A única diferença aqui na entrada de mercadorias, quando eu estou fazendo, é que às vezes eu não tenho esse arquivo dessa nota. Então, eu posso fazer no sistema a entrada de mercadoria manual. Por exemplo, quando eu compro uma nota, quando eu compro um produto, aliás, ali no mercado, eles geralmente não emitem a nota fiscal. Então, eu consigo, tendo só o cupom fiscal pequeno impresso, efetuar a entrada dessa mercadoria no nosso sistema. É um pouquinho mais trabalhoso, mas funciona da mesma forma, caso você não tenha nem o arquivo XML da nota e nem nada do tipo. Eu consigo fazer manualmente. Manualmente, em vez de eu importar NFE, porque eu não tenho o arquivo XML, eu vou indicar o meu fornecedor manualmente, procurando ele aqui. Caso eu não tenha esse fornecedor cadastrado aqui, eu preciso cadastrar esse fornecedor.
Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona esse cadastro de fornecedores rapidamente. Porque quando eu faço essa entrada por XML, o fornecedor já é cadastrado automaticamente. Não tem necessidade de eu cadastrar. Mas como eu estou fazendo manualmente, eu preciso sim cadastrar esse fornecedor antecipadamente. Então, eu vou clicar aqui de novo e vou informar algumas coisas do meu fornecedor. O que é obrigatório aqui? Eu informar o nome dele, o endereço, o telefone, a UF, onde ele se localiza, o estado, a cidade, o CPF ou CNPJ e e-mail. Então, o nome eu vou colocar aqui, teste treinamento. O telefone eu vou colocar um telefone qualquer, só para eu poder salvar. Endereço vai ser na rua 250, UFSC e na cidade de Itapema. E também vou colocar o CPF ou CNPJ. Nesse caso, eu vou colocar CPF para ser mais fácil. Vou colocar um CPF qualquer aqui. E um e-mail qualquer também, porque isso é obrigatório para eu salvar. Lembrando também, aqui em financeiro, preciso informar um plano de contas para o meu fornecedor. Vou dizer que ele está me vendendo bebidas aqui. E vou salvar. Agora que eu tenho o cadastro do meu fornecedor já feito, eu posso fazer a entrada de mercadoria manual indicando esse fornecedor. Tá? Por exemplo, cadastrei um mercado, agora eu posso fazer a entrada de mercadoria manual com o cupom do mercado. Vou clicar aqui para ele pesquisar o meu fornecedor. Vai ser o teste treinamento nesse caso. Já puxou as informações. Posso definir se ela é bonificada ou não. Posso definir os pagamentos. Tenho que ter esses pagamentos aqui e a data de vencimento dessa conta a pagar que vai ser gerada. Mas aqui está uma das grandes diferenças. Aqui eu não tenho esses dados do modelo da nota, nem número de série, nem número da nota fiscal. Então, eu posso colocar aqui modelo da nota 2D, que é o cupom de mercado. Número de série, nesse caso, pode ser qualquer número, eu vou colocar um. Número da nota fiscal também pode ser qualquer número. Tá? Consigo editar a data da entrada que eu estou efetuando, essa entrada dessa mercadoria, e a data da emissão. Ou seja, quando foi emitido esse cupom? Às vezes eu comprei dia 15, mas eu só estou fazendo a entrada hoje. Eu consigo manipular essa informação aqui. Aqui embaixo, em totais, eu consigo definir se o imposto ele é diretamente por item ou se ele é um imposto diretamente na nota. Então, depende muito no caso. Geralmente, quando é manual, a gente deixa o imposto por item marcado. E aqui eu também defino se o acréscimo ou desconto é por item. Eu consigo definir ele diretamente no item, ou se eu desmarcar diretamente na nota um valor de acréscimo ou desconto. Da mesma forma que eu posso colocar um valor de frete e um valor de seguro, que vai somar mais no valor total da minha nota, que vai ser calculado mediante o valor total de produtos, mais o valor dos impostos, mais frete ou seguro, se tiver. E aqui embaixo eu não tenho nenhum registro, mas vocês estão vendo que eu tenho esse campinho chamado produto. E aqui eu preciso informar qual produto que eu estou comprando manualmente. Então eu vou supor que eu comprei um pão de brioche, por exemplo. Certo? Então eu comprei 5 packs de pão de brioche. Em cada pack tinha 8 pães. Então foram 40 pães no total. Mas lembrando, o meu fator é unidade de compra e unidade de saída. Quantas unidades eu tenho no pack? São 8. Então, meu fator é 8. O preço que eu paguei em cada uma foi R$ 12, né? E o valor total automaticamente calculado, 12 vezes 5, 60, certo? E aqui, como eu já tenho CFOP e CST definido no item, eu posso clicar só em mais produto para ele adicionar aqui a minha lista aqui embaixo. Vou colocar mais um produto aqui também para exemplificar para vocês. Vou colocar a carne moída, tá? Então, eu comprei 20 quilos de carne moída e eu paguei nessa carne moída R$ 25 em cada quilo. Então, o valor total foi R$ 500. Beleza, vou clicar em mais produto aqui. Vocês estão vendo que o CST ou CSOSN é obrigatório.
e o CFOP também. Preciso colocar os meus dados fiscais de compra aqui. Então, CFOP 1102, por exemplo, e CST 010. O porquê dos dados fiscais de compra? Porque, além dos dados fiscais de venda, quando você compra um produto, você tem responsabilidade sobre os seus dados fiscais informados de compra. Por exemplo, se você, em algum momento, tiver um abatimento de ICMS ali referente ao produto que você comprou, vai constar se há abatimento ou não de ICMS pelos dados fiscais de entrada de compra deste produto, principalmente ali nos arquivos fiscais SPED e Sintegra, tá? Então, ele tem relevância, sim, esses dados fiscais de compra, contudo, digamos que não é tão relevante quanto os dados fiscais de venda. Então, cliquei em mais produto aqui, adicionei, não tenho mais nenhum item na minha nota. Vocês estão vendo que o valor total é 560 e se eu voltar aqui em dados gerais, total de produtos 560 e total da nota 560. Caso eu quisesse dar um desconto direto na minha nota, poderia dar um desconto de R$ 10 aqui. Então, o total da minha nota baixaria para 550. Essa é a entrada manual. Ela é um pouquinho mais trabalhosa, sim, né? Porque, afinal, é um processo totalmente manual, não tem arquivo XML para facilitar a nossa vida, mas também vai funcionar perfeitamente. E assim que eu salvar, confirmando esse lançamento, os dados foram salvos com sucesso e vai sair o comprovante. Se eu olhar no cadastro de produto da minha carne moída, vocês vão verem que a quantidade de estoque da carne moída já aumentou bastante, porque eu entrei, aliás, 20 quilos de carne moída. Então eu vou pesquisar essa carne moída aqui. Vocês estão vendo que dá 18,82. 18,812, aliás, né? Porque eu tinha negativo 1,188 kg que a gente testou antes. E medianamente eu paguei 24,55 em cada quilo ali. Salvar, certo? Então, se eu vim aqui em operações e atualizar o preço dos produtos compostos, ele vai, por exemplo, atualizar o preço do meu hambúrguer, porque o meu hambúrguer ele é feito pela carne. Então, se eu dar um editar aqui, eu vou ver que cada hambúrguer me custa em média R$ 3,24. E é assim que a gente consegue ter uma dinâmica de como funciona o custo de cada produto, como que o sistema alimenta o estoque e o custo de cada produto, até para lá no final eu ter um relatório de CMV, por exemplo, consistente dos custos dos meus produtos. A entrada de mercadoria é um passo principal para isso, é um passo que realmente não pode faltar caso eu queira ter esse controle tanto de estoque e quanto financeiro, porque afinal tudo está atrelado, certo? Então, essa foi a nossa entrada de mercadorias no sistema. Lembrando, tenho três formas de fazer. Duas mais fáceis, que seriam a manifestação do destinatário, que é um serviço fornecido pela Cefaz, então podem ocorrer instabilidades via entrada de mercadoria pelo arquivo XML emitido pelo fornecedor, que também é mais simplificado. Eu tenho um arquivo para facilitar a minha vida e tenho também a entrada de mercadoria manual, onde eu não tenho um arquivo XML e eu preciso informar tudo manualmente. Também funciona perfeitamente, mas é um pouquinho mais trabalhoso, vamos dizer assim. Então, eu queria mostrar para vocês como a gente falou de estoque e toda entrada de mercadoria gera uma conta a pagar. Eu queria demonstrar para vocês aonde que vão essas contas a pagar, porque eu fiz entrada de várias mercadorias para várias datas e vários custos. Então, são custos que eu estou tendo. Eu tenho aqui o nosso calendário de contas a pagar, aonde eu consigo ver todas as contas que eu tenho para pagar aqui nesse período, tá? Para facilitar. Então, como eu comprei a mercadoria e ela gerou um custo, eu preciso saber em qual dia eu preciso pagar isso aqui. E o sistema me facilita. Por exemplo, se eu olhar aqui no dia 3 de março, eu tenho uma conta de 81,77. Foi o parcelamento da TAF ali que a gente fez quando a gente comprou e parcelou em 5 vezes. Vocês estão vendo que ele está em vermelho, né? O porquê que ele está em vermelho? Porque está atrasado. Essa conta venceu dia 3 do 3. E eu estou
pagando ela hoje, dia 20, irei pagar ela dia 20. Então, está atrasada. Assim como eu posso olhar dia 13 de março, eu já tenho duas contas que estão pagas. Vocês estão vendo que eu tenho esse campo PG aqui, que significa sim, indicando que já estão pagas essas contas. Então, da mesma forma que hoje, dia 20, eu tenho quatro contas, duas pagas e duas que não estão pagas. Então, eu já vou testar, pagar essa conta aqui que não está paga do restaurante Combina, compensando ela. Quando eu seleciono compensar, eu defino a data do pagamento, ou seja, quando eu estou pagando, o valor do pagamento, posso colocar a mais ou a menos, caso eu tenha algum desconto ou alguns juros, nesse caso não vou ter porque eu estou pagando na data, e vou selecionar o banco da onde que está saindo esse valor. No caso é o Sicoob PJ, de qual conta na realidade. E o plano de contas já está pré-definido ali mediante a vinculação do plano de contas com o fornecedor, que a gente fez respectivamente com a nota, mas eu poderia alterar caso eu queira, tá? Mas basicamente o valor e a conta da onde está saindo esse recurso financeiro de 8,20. E vou salvar. Vocês estão vendo que o saldo é insuficiente para o pagamento. O que que significa? O valor de saldo que eu tenho nessa minha conta Sicoob PJ é insuficiente para esse meu valor de pagamento de 8,20. Mas, caso eu clique em sim, ele vai deixar eu pagar, contudo, o saldo da minha conta Sicoob PJ vai ficar negativo, certo? Daí vocês viram que o pago já foi para sim. Caso eu venha aqui na minha conta atrasada, de 81,77, e queira pagar ela, que ela está em vermelho, eu posso pagar um valor a mais. Então, como atrasou, agora em vez de 81,77, eu vou pagar 99,50. Estou pagando na data de hoje, porque tem juros, aliás, né? Da mesma forma, selecionei minha conta Sicoob e salvei. Mesma situação, o meu saldo dessa conta é insuficiente para pagamento, mas eu vou continuar. Caso eu pague um valor a menos, aqui então a minha conta era 81,77, eu paguei um valor a menos, paguei 80, o sistema permite eu lançar esse valor a menos de diferença, que seria 1,77 no caso, como uma conta a pagar nova de diferença. Então, caso eu queira pagar parcialmente, fazer pagamentos parciais no sistema, eu consigo sim, pelo calendário de contas a pagar, informando ali no momento do pagamento um valor a menos para o sistema estar lançando uma conta referente à diferença automaticamente. Finalizando essa parte de entrada de mercadorias, contas a pagar, a gente tem mais duas operações de estoque aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Que a primeira seria essa saída de almoxarifado, que ela basicamente seria para a gente poder dar saída de alguns produtos sem estar efetuando a venda, por algum motivo específico, por exemplo, o consumo interno. Pense comigo, eu sou o proprietário, eu vou consumir um produto meu ali. Eu quero consumir um cheeseburger, por exemplo. Contudo, eu não vou pagar novamente esse cheeseburger, porque eu sou o proprietário. Mas eu quero dar a baixa do meu estoque da mesma forma para ter o controle do meu estoque. Então, eu consigo dar uma saída de almoxarifado desse produto por consumo interno. Então, nesse caso, eu vou adicionar aqui que eu estou comendo 3 cheeseburgers. Como o cheeseburger é um produto composto, ele vai efetuar a baixa nos seus insumos. Então, dei saída em 3 cheeseburger. Abaixou 3 hambúrguer, 3 pães, 900 gramas de cheddar e assim por diante. Como o meu hambúrguer é um produto composto, vai efetuar a baixa de, no caso, 132 gramas de carne, referente a cada hambúrguer, e assim por diante. Essa baixa vai ocorrer em cascata, certo? Então eu vou gravar aqui. E eu consigo efetuar a saída de almoxarifado por vários motivos. Seja um consumo interno, seja uma perda total, meu produto quebrou, seja um recipiente violado aqui, seja um desperdício, caso meu cliente tenha cancelado. Então, consigo efetuar a saída de almoxarifado por diversos motivos diferentes. E caso nenhum motivo desse aqui, que esteja aqui, se enquadre, eu consigo cadastrar um novo motivo aqui.
clicando nesse mais e designando o que significa o motivo da minha saída em um novo motivo. A saída de almoxarifado, ela geralmente é para operações pequenas de consumo interno, às vezes um produto que quebrou, outro produto que passou da validade, por exemplo, para situações mais específicas. Para quando eu quero ajustar o meu estoque especificamente, eu tenho o inventário. E o inventário, aí sim, ele é para balanços de estoque. Caso eu queira fazer um balanço de estoque, comparar o que tem no meu sistema e com o que tem na prateleira, identificar essas quebras, eu consigo fazer tudo mediante ao inventário. E aqui no inventário, quando eu chego aqui, ele tem várias informações aqui, que eu vou demonstrar para vocês posteriormente. Mas primeiro, eu seleciono o produto, né? Então, posso selecionar alguns produtos aqui. Por exemplo, vou procurar o meu cheeseburger. Eu não tenho o meu cheeseburger aqui. Por quê? Porque o meu cheeseburger, ele é um produto composto. Ele é feito por outros produtos. Então, eu só consigo fazer o inventário de produtos que não são compostos, ou seja, dos meus insumos, nesse caso. Então, posso fazer o inventário do pão, posso fazer o inventário da carne moída, posso fazer o inventário do alface, posso fazer inventário da costela e assim por diante. Consigo dos meus insumos principalmente. Os meus produtos que são produtos compostos, não há como eu fazer o inventário deles. Até porque eles não têm o seu próprio inventário. Quem tem o inventário é a sua composição, certo? Então é nessa composição que eu vou fazer essa operação de inventário, por exemplo, na carne moída, no pão e no alface e assim por diante, certo? Então aqui eu vou pegar um pão de brioche. A quantidade atual que eu tenho no sistema aqui dele é 37. Contudo, eu contei na minha prateleira melhor e vou informar aqui na minha quantidade contada que eu tenho na realidade 50 e adicionar a essa lista. Ele já veio aqui para baixo. Posso fazer a mesma coisa com a carne moída. Está constando 18 quilos 812. Eu contei melhor e na realidade só tem 18 quilos. E adicionar aqui, certo? E aí ele vai me trazer essa diferença aqui, né, que é quantidade contada versus quantidade atual, indicando a sobra ou a perca que eu estou tendo aqui. A quebra, no caso, né? E qual que seria o valor dessa quebra? Então, aqui, 812 gramas de carne moída que eu identifiquei que teve uma quebra ali do sistema com a realidade, me custou R$19,93, certo? Então, eu conseguiria fazer isso aqui produto a produto. Caso eu queira trazer todos os insumos aqui para essa lista aqui embaixo, eu posso só clicar em insumos e clicar em adicionar. E aí, todos os meus produtos que estão no grupo insumos vão constar nessa lista aqui. E aí, na quantidade contada, eu consigo alterar mais facilmente. Então, queijo cheddar, eu tenho menos 0,9, eu vou colocar 3. Bacon, menos 0,3, eu vou colocar 5 quilos. Alface, 3 quilos. E assim por diante. Eu consigo colocar aqui na quantidade contada bem facilmente aqui nessa lista aqui de baixo. Caso eu adicione diretamente um grupo inteiro com todos os produtos que não são compostos nele, ou um subgrupo mesmo, trazendo para essa planilha, mini planilha aqui embaixo na realidade, né? E assim que eu salvar, vai confirmar o inventário e atualizar o meu estoque consequentemente. Todos o estoque de todos os meus produtos que está ali vai ser atualizado tudo conforme essa minha quantidade contada que eu acabei de formar aqui, certo? Mas aqui, pessoal, eu tenho mais algumas opções que eu gostaria de mostrar para vocês. Vou trazer, por exemplo, a Pepsi Black, vou dizer que eu tenho 3, e vou trazer um Guaraná Antártica, eu vou dizer que eu tenho 5. Tá? Mas aqui eu vou, no caso, eu quero gravar isso aqui como um template. Como assim template? Vamos supor que eu sempre faço o inventário desses produtos que estão aqui na lista. Todo dia ou toda semana, então eu posso gravar isso como um template
para eu não precisar ficar selecionando isso aqui toda vez. Para eu deixar esse template salvo aqui, e puxar diretamente esses produtos da próxima vez que eu vier fazer. Selecionando aqui um template de inventário. Vou mostrar para vocês agora. Selecionar o template, template refreeze. Já puxou automaticamente aqui esses produtos para mim. Isso para quando eu tenho vários produtos, inventario vários produtos com certa frequência, é bem interessante. Tá? E coloco a quantidade contada aqui embaixo. Da mesma forma, pessoal, que eu tenho em operações o gravar para continuar posteriormente. Suponha que eu estou fazendo inventário de vários produtos, inventário de várias coisas, só que aconteceu um problema agora e eu preciso sair para fazer outra coisa. Se eu deixar minha tela aberta aqui e for fazer minhas coisas, quando eu voltar, vai atualizar e eu vou perder tudo que eu fiz. Então eu posso gravar isso aqui para continuar posteriormente, para eu continuar depois. E vai deixar tudo da forma que eu fiz. Vou colocar aqui referente a 20/3. Tá? Beleza? E aqui, beleza. Gravei, fui fazer as minhas coisas que eu precisava e agora eu voltei. Aqui em inventário salvo, eu consigo puxar de novo tudo que eu estava fazendo. Daquela forma que eu estava fazendo tudo igual estava aqui antes. Então, essa opção de inventário salvo é bem interessante. Também caso eu queira fazer o meu inventário diretamente no navegador. Mas eu também tenho outra forma de fazer inventário diretamente aqui na nossa tela, que é baixando uma planilha de todos os meus produtos, aqui em operações exportar planilha, e alterando direto na planilha, porque às vezes é mais fácil eu pegar essa planilha e colocar no meu tablet, por exemplo, e ir lá contando e colocando direto na planilha. E depois eu só importar isso aqui para o nosso sistema. Então eu baixei a planilha aqui e no Excel vou habilitar a edição aqui. Habilitando a edição dos nossos produtos aqui, eu consigo colocar a quantidade em estoque desse produto. Então tem 3 quilos de queijo, vai ter 5 quilos de bacon. Aqui ele não me traz a quantidade atual. Eu só vou informar a quantidade contada mesmo, via planilha, certo? E consigo alterar todos os produtos aqui. Eu recomendo fortemente fazer via planilha. Por quê? Porque não tem risco de você perder a informação ao atualizar o navegador ou qualquer coisa do tipo. Eu recomendo fortemente fazer via planilha. Após eu alterar essas quantidades aqui, nesse campo estoque 1, eu vou salvar aqui a minha planilha e vou aqui no sistema, onde eu fui exportar planilha, eu vou importar a minha planilha e selecionar ela que eu acabei de salvar. Tá? Então, clicando em sim aqui. Beleza, como eu já fiz hoje, ele pergunta se eu quero inventariar de novo, mas sim, eu vou inventariar. E ele carregou a minha planilha tudo conforme eu informei lá. Então, eu informei 3 quilos de queijo cheddar, já puxou aqui. 5 quilos de bacon, já puxou aqui. Agora é só eu salvar e o meu estoque vai ser atualizado automaticamente. Então, as manipulações de estoque do sistema funcionam dessa forma. Com a entrada de mercadorias, eu alimento o estoque do nosso sistema. Com as vendas, eu efetuo a baixa de estoque dos produtos no nosso sistema. Com a saída de almoxarifado, eu também efetuo a baixa por algum motivo específico de consumo interno. E com o inventário, eu arrumo todo o nosso estoque e verifico se tem quebras, se faltou alguma coisa, se sobrou alguma coisa no meu estoque, para eu poder é, ter também um controle do custo do meu gasto desnecessário que eu estou tendo, dos produtos que andam estragando com muita facilidade e tudo mais. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo treinamento referente à retaguarda Chef Web, onde a gente foca principalmente nessas questões de estoque, entradas de mercadorias e inventários, certo? No nosso terceiro treinamento, que será posteriormente, nós vamos tratar sobre algumas operações de financeiro.
Então, eu recomendo vocês a pegarem a base da Vox aqui e fazerem inúmeros testes de entradas de mercadorias, de composições, para vocês entenderem como funcionam as composições e tudo mais, para no próximo treinamento nós já podermos fazer a parte do financeiro que vai englobar aí conciliação de caixa, contas a pagar, livro caixa e tudo mais, em operações referentes ao financeiro que dependem de todos esses processos que nós estamos fazendo agora, certo? Então, pessoal, eu agradeço a atenção de todo mundo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Estou sempre verificando com vocês. E seria isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até mais.